Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico pediatra Charles Schmidt. Ele nos fala sobre a importância da amamentação para os bebês, né? Inclusive pelo agosto, que a gente é conhecido como agosto dourado. Bom dia, Dr. Charles, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, prazer estar com vocês. Doutor, a gente está no agosto dourado pela luta ao incentivo à amamentação. Quais os benefícios da amamentação para o bebê? São vários benefícios, né? Tanto nutricionais como emocionais e psicológicos. O aleitamento materno é o melhor leite que deve ser ofertado à criança, pelo menos até os 6 meses exclusivamente. Não há necessidade de oferecer mais nenhum outro produto, mesmo chazinhos ou água, né? O aleitamento materno é um dos fatores que previne várias doenças infecciosas, diarreias, até outras infecções virais, e também é o que dá o melhor suporte nutricional para a criança. Ele deve ser estendido não só depois do 6º mês de vida, pelo menos no primeiro ano de vida, e assim até quando a criança tiver disponibilidade, a mãe tiver disponibilidade de ofertar o leite. Bom dia. Sim. Pode Pois não. continuar, doutor. Desculpa. E mesmo, eu acho bom ressaltar, mesmo no período de pandemia do coronavírus, o aleitamento materno não deve ser suspenso, né? Já há consenso, apesar de não total comprovação, mas o aleitamento materno não deve ser suspenso durante a pandemia. Medidas de prevenção de contaminação, de lavagem de mãos e uso de máscara são fundamentais, mas o aleitamento materno é fundamental que ele seja mantido durante esse período e incentivado. Doutor Charles, bom dia, ali, né, quem está falando. A pergunta seria, né, que o senhor acabou de falar que na pandemia não deveria ser suspenso o aleitamento materno. A mulher que foi infectada pelo Covid-19 logo após ganhou o bebê, ela pode amamentar? E se durante também a amamentação ela contrair a Covid, ela pode continuar amamentando? Sim, e também temos que ter o cuidado de saber se essa mãe tem condições de amamentar, né? Se ela ficar muito adoecida durante o momento, se há a possibilidade da retirada do leite materno através de bombas, respeitando os cuidados de higiene, de limpeza, lavagem de mãos, uso de álcool e máscara, sempre é possível. Não há razão para parar a amamentação. Há uns consensos das associações de pediatria brasileira e internacionais. A China tem uma certa controvérsia em relação a isso, mas os benefícios da amamentação superam em muito qualquer tipo de possível contaminação à criança. Os casos em recém-nascidos já verificados são raríssimos. Então, o incentivo à amamentação é primordial nesse período, mesmo que nós estejamos discutindo sobre a pandemia. Doutor, o pessoal fala muito sobre a alimentação que pode influenciar no leite materno. Tem gente no interior que fala que come canjica, outros que falam da cerveja preta, que ajuda a estimular o leite. E também, claro, a gente sabe que o álcool, o cigarro podem talvez causar algum malefício. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da alimentação relacionada aí à amamentação. Eu vou começar pelo final do seu questionamento. Álcool e cigarros realmente devem ser suspensos, né? Tanto pela saúde materna como para a saúde da criança. Temos que nos conscientizar que isso é um problema sério, né? Porque ele acaba passando para o leite materno, mesmo que seja em pequenas concentrações, ele pode ter um efeito. Então, durante o período de amamentação, até para o benefício que a gente chama binômio, que é a criança e a mãe, suspender. Alimentações, assim, de um modo geral, não tem que se preocupar com isso, e o estímulo de um ou outro alimento não corresponde
os estudos não correspondem com uma melhora ou uma piora da alimentação. Eventualmente, a mãe que consome muito leite de vaca, existe a possibilidade de uma pequena passagem, uma concentração da proteína do leite de vaca para a criança. E algumas podem ter uma certa intolerância a isso. Mas, mesmo assim, se há uma diminuição do consumo do leite de vaca, não há nenhum problema em continuar tomando e a criança se adapta muito bem. Doutor, mas a alimentação pode influenciar ali na qualidade do leite? Ou seja, por exemplo, a mãe toma muito refrigerante, come muito chocolate, isso também pode influenciar, até para o bebê ter coliquinhas e tal, pode trazer essa influência? Não, não. Cólicas é um fenômeno que ocorre em toda criança que amamenta, né? Está muito mais relacionado pela relação de ansiedade que eventualmente a mãe tem, principalmente de primeira viagem, em lidar com a criança, apega ao bico do seio e a auréola com a deglutição de muito ar, né? Que a pega tem que ser todo o bico do seio e a auréola também, deixando um pouquinho o nariz para que a criança possa respirar, né? A deglutição de ar junto com a amamentação é um dos responsáveis pelo número de cólicas. A alimentação em si não tem essa influência, né? Isso é uma questão mais popular. E a gente sabe que mesmo mães desnutridas, mães com poucas condições de alimentação, a natureza faz com que aquele leite tenha as propriedades necessárias para que a mãe continue amamentando. Evidentemente, a mãe tem que ter uma alimentação saudável, né? É sempre recomendado, e muito líquido, porque a criança no leite está tomando água também, evidentemente. Então, a ingestão de líquidos, de preferência a água, o excesso de refrigerantes nunca são a bebida ideal para ninguém, mesmo para o adulto, para a quantidade de açúcar não deve ser utilizado. Doutor Charles, muitas mães, né, reclamam a dor que a amamentação dá, né? Inclusive rachadura na auréola. O senhor teria algumas dicas para dar para essas mamães? E isso é normal? Bom, depende como a orientação da amamentação tem que ser logo após o nascimento, né? E com o apoio de, normalmente, enfermeiras especializadas em orientar como se faz a pega e o tempo de amamentação em cada seio. É sempre importante que, quando a gente vai retirar o nenê, quando ele está satisfeito de um seio e passar para o outro seio, colocar com a mão bem higienizada o dedo na boquinha da criança, para que ela largue o seio, né? Porque se você puxar a criança para parar, ela morde e pode machucar o bico do seio e oferecer a outra mama, né? Isso é uma prática importante. Secar bem o leite e deixar a mama sempre o máximo possível até exposta livremente, para que não tenha o atrito formado durante a amamentação com a roupa. Evidentemente, também tem o preparo antes de oferecer, durante a gestação, já de preparar o bico do seio, né, fazendo pequenos atritos no bico do seio para que ele fique mais resistente à amamentação. Então, não é só durante o parto que a criança vai amamentar. Você prepara esse seio antes da amamentação para que ele fique mais resistente e a mãe possa amamentar para evitar esse tipo de rachaduras e comprometimento do bico do seio. Então, tem um preparo antes e um preparo depois. Doutor, tem mãe que acha que o bebê tem que ser obrigatoriamente amamentado a cada 3 horas, inclusive de madrugada. Isso é fato? Tem uma regra do tempo de intervalo entre uma mamada e outra? Não, é livre demanda, como a gente coloca, né? E a mãe vai aprendendo quando tem o choro de fome e quando é um choro de desconforto ou por algum outro motivo.
né? É um aprendizado que a mãe vai tendo no contexto, né? O choro de fome normalmente é um choro bem agressivo, e a natureza faz que seja assim para que a criança seja amamentada, né? A mãe consegue reconhecer, depois de algum tempo, os tipos de choro. E o tempo de amamentação também não tem um tempo específico. A mãe sente quando a mama está esvaziada e ela tem que ofertar o outro seio para que também seja estimulado para a produção de mais leite. E começando pelo último que a criança amamentou. Às vezes as crianças espaçam 4, 6 horas entre uma amamentação e outra. Se a criança está dormindo, está controlada, está bem, não há necessidade de acordá-la para oferecer o seio, né? Isso vai irritar a criança, vai deixá-la incomodada, a amamentação não será adequada, né? E vai começar um ciclo vicioso, né? Porque toda vez que a criança não amamenta adequadamente, a mãe fica frustrada, causa um estresse desnecessário. Então, a mãe não precisa se preocupar em tempo de mamada e esses intervalos de 3 em 3 horas. E durante o crescimento, esses tempos tornam-se extremamente variáveis de criança para criança. O doutor, vamos falar sobre. Eu acabei de perguntar, né, minha pergunta anterior, sobre as dores que as mães, muitas mães reclamam, né? E sobre. Eu queria perguntar agora para o senhor sobre as pomadas. Muitas mães se socorrem nas famosas pomadinhas para ajudar na cicatrização. Essa pomada, o uso dessa pomada faz mal para a criança ou não? Depende da pomada, né? Eu não sei exatamente quais as pomadas. Tem pomadas cicatrizantes que pode ajudar a cicatrizar, mas a gente normalmente recomenda a limpeza, né? Evitando um sabonete neutro e bem suave, e deixando que a pele possa respirar bastante e promover a cicatrização. Algumas pomadas até podem atrapalhar esse processo. Se a pomada tem corticoide ou tem um antibiótico, um antifúngico, a criança pode deglutir essas pomadas e eventualmente causar um certo mal. Se está acontecendo uma ferida, ela tem que ser levada ao pediatra ou ao seu ginecologista ou até uma enfermeira clínica, para que ela avalie a extensão deste ferimento, né? Eventualmente pode ser durante algum período curto a retirada do leito através de uma bomba para que dê tempo para que a pele cicatrize e a mãe volte a amamentar o mais rapidamente possível. Não vamos esquecer que antes, entre as mamadas, utilizar um sutiã que dê bastante conforto e que sustente a mama, porque a mãe não sinta um grande desconforto. Doutor, eu tenho uma sobrinha, Mariana, de 9 meses, completou ontem 9 meses, e ela já está nessa fase de experimentar alimentos, né? E ela continua mamando, ela mama muito bem e come também muito bem. Isso é normal? Essa fome toda do bebê, ainda a oferta de comida ainda ser, quer dizer, ela aceitar a oferta de comida e a mama? Sim, é normal, porque cada criança tem o seu ritmo de crescimento e a sua demanda energética, né? Há crianças que têm um ritmo de crescimento diferente de uma outra criança, né? Evidentemente, as mães comparam o crescimento de cada criança e uma se sente incomodada porque o filho não está ganhando tanto peso, apesar que quando se constrói as curvas de crescimento e de peso, a criança está numa curva adequada e ela olha uma outra criança que é mais cheinha, mais gordinha e eventualmente se sente dizendo que não está provendo o que deveria prover. Desde que a criança tenha um crescimento e a sua curva de peso está adequada, ela pode ficar tranquila. Cada criança tem um ritmo de desenvolvimento, né? Algumas são mais cheinhas, outras nem tanto, mas tendo dentro da faixa do crescimento e desenvolvimento, pode ficar tranquila, né? E algumas outras mães vão reclamar diferentemente
do seu. Olha, ele amamenta e fica satisfeito, fica mais difícil experimentar a alimentação. Outros falam que é alimentação e não querem tomar o seio. Vocês aqui estão tão bem, porque a criança está aceitando tanto o peito como a alimentação. Doutor, mais uma perguntinha para o telespectador aqui. Eu queria saber do senhor, como o senhor mesmo já disse, os 6 meses é primordial para a criança, para que a criança ela tem que ter um aleitamento materno, né? Para ela se prevenir de doenças futuras e durante até esse período. Existe aleitamento materno fraco que não consegue suprir todas essas necessidades nesse período de 6 meses? Olha, é extremamente raro, como eu referi, até mulheres que estão desnutridas conseguem ter um leite adequado para a criança. Talvez não tão completo, mas é uma garantia do crescimento e é a questão da natureza de prover a criança, né? O que acontece é que, por algumas razões, a mãe não consegue amamentar, tem dificuldades nessa amamentação, e mesmo assim, esse processo dessa dificuldade pode ser recuperado com orientações e estímulo para que ela continue amamentando, e, eventualmente, algumas vezes, a produção de leite não é suficiente. Mas são raros. Normalmente, a natureza faz com que a produção de leite seja adequada para ofertar à criança. Doutor, provavelmente uma das fases mais difíceis é a do desmame, né? Até pela perda ali daquele momento com o bebê. Como que deve se dar o desmame, principalmente nos casos de bebê que já estão um pouquinho maior, um ano e um pouquinho? Como é que tem que se dar esse desmame? Olha, o aleitamento deve persistir enquanto a criança tem várias questões, né? Questões de condições socioeconômicas, onde a família não tem condições de prover uma alimentação mais adequada. A amamentação deve ser prolongada o máximo possível para que não ocorra uma desnutrição num período crítico. O período crítico, que vai até os 2, 3 anos, é fundamental que a criança esteja bem nutrida, porque senão tem comprometimento do desenvolvimento neurológico da criança. E falta desse desenvolvimento neurológico, ele não é mais recuperável, né? Então, desnutrição nos primeiros 3 anos de vida é dramático para qualquer criança e uma questão de saúde pública, né? Porque você não recupera mais adequadamente essa criança que sofreu essa desnutrição. Vamos dizer que a criança está chegando pelo seu 10º mês, 11º mês, primeiro ano de vida, a mãe está querendo voltar ao trabalho, ela já não tem todo o prazer dessa relação de manter a amamentação por um tempo mais longo. Ele tem que ser interrompido, porque normalmente não há uma maneira muito fácil de fazer esse processo, daí a sua pergunta, né? Porque uma hora você dá o peito e outra hora você dá o leite e a criança não sabe, pode começar a utilizar o peito como chupeta ou um lado emocional, e isso deve ser, então, parado. Simplesmente para-se e começa a se ofertar só a mamadeira, porque a mãe já não tem mais esse interesse, ou a criança vai perdendo o interesse, ou evitar essa relação, que é uma relação só de emocional. A criança começa a utilizar uma questão de manipulação da mãe para que ela continue sendo um bebezinho, uma criança muito pequena e chamando a atenção. E se você não quebra essa relação, ela não vai quebrar por si só. É uma atitude que a mãe deve tomar. E ela não pode se sentir culpada porque ela está quebrando essa relação, ou pelos seus pares ou as pessoas que estejam à sua volta, nossa, que coisa horrível que você está fazendo, a criança ainda quer mamar e você não está deixando amamentar.
Não, isso tem que ter o binômio criança e mãe tem que estar feliz junto nesse processo, porque tem muito lado emocional de relacionamento amoroso, que é extremamente importante, dar esse carinho, esse contato, desde que os dois estejam alinhados nesse processo. Você conseguiu amamentar no seu primeiro ano de vida, pelo menos os 6 meses exclusivamente, e depois eu tenho que voltar ao trabalho, eu não consigo tirar o leite materno para ser armazenado e oferecido quando eu estou ausente, eu não tenho um berçário. Não pode ficar num estado emocional de culpabilidade ou se sentir inferiorizado porque você parou de amamentar, né? Se você conseguiu amamentar durante um bom período, seguiu as orientações do seu pediatra, passou nas consultas de puericultura, a criança está se desenvolvendo bem, pode ficar tranquila que o seu papel materno foi cumprido, né? O quanto puder ser estabelecido, melhor. Doutor, existe a possibilidade de uma mãe não produzir leite, não ter leite durante esse período dos 6 meses? Caso sim, o que dá para fazer nessa situação? Existe esse problema ou porque a mãe tem alguma doença de base, eventualmente, alguma doença que inibe essa produção de leite, né? E a maior estímulo para você produzir leite é oferecer o seio, né? Mesmo que a criança não se satisfaça por inteiro, que você pode tentar complementar ou oferecer mais vezes o seio. Existe um reflexo hormonal que estimula quando a criança começa a amamentar, de produção de alguns hormônios para produzir mais leite. Então, o estímulo é continuar ofertando. Por isso que a mãe precisa muito apoio. Desculpe. Ela vai se sentir frustrada nesse processo. E ela precisa ser apoiada, não discriminada, para que ela se sinta confortável, porque tem um lado emocional nesse processo, né? Então, ela tem que ter tranquilidade. Se ela não consegue suprir a alimentação total nesse início, ela pode ser complementada. E assim que houver a descida do leite, com mais frequência, essa complementação deve sair, né? Doutor, ela tem que ser amparada. Sim, doutor, o senhor falou no começo sobre a importância do leite, como é um alimento rico e importante e completo para a criança. Dá para a gente afirmar que a criança que toma leite materno por mais tempo, ela tem uma incidência menor de doenças? Pelo menos se ela tomar os 6 meses, ela vai ter realmente, porque é o mínimo que se espera que você continue amamentando, ela vai ter não só a questão de doenças infecciosas, porque durante a gestação você passa os anticorpos para a criança, né? E esses anticorpos que você passou para a criança durante a gestação, ele tem uma circulação no corpo da criança até dos 6, eventualmente até os 9 meses. Com o leite, ela continua recebendo anticorpos de proteção, né? Então, eu estendo a amamentação, eu tenho menos chance que a criança vai adoecer. Por outro lado, é o que eu falei, o tipo de gordura no leite materno, o tipo de proteínas que você oferece, eles favorecem o crescimento neurológico da criança e do seu desenvolvimento. Além do lado emocional, fazer o vínculo com a criança e a mãe desde o momento do parto, oferecendo o seio logo após o parto, quando possível, estabelece um vínculo extremamente importante para o resto da vida dessa criança. Então, perder esses momentos é muito importante que isso não ocorra, né, durante esse processo. Doutor, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, os seus esclarecimentos aqui para a gente. Muito obrigada e um ótimo dia para o senhor. Igualmente, e vamos estimular, continuar mantendo a amamentação sempre que possível e que todos que estejam à sua volta dessas mães possam apoiar esses profissionais. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Tenha uma boa tarde.